Fala, queridão, hoje nós veremos Jesus mostrando quem é que faz parte da verdadeira família de Deus. Também veremos Davi recebendo uma promessa eterna e veremos o rei Nabucodonosor aprendendo da forma mais dura de quem governa é o céu, não ele. Você está no dia 168 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada, lembrando que serão 365 dias de leitura bíblica, isso mesmo, e você está no dia 168. Deixa eu te parabenizar, você que está aqui lendo o dia 168, você está à frente da grande maioria de cristãos que se dizem cristãos, mas não gastam tempo de qualidade com leitura da palavra de Deus. Você está no dia 168 de um ano de leitura. Você é um vencedor e que Deus te mantenha de pé para você continuar a prosseguir até o dia 365. Hoje é o dia 168 e a nossa leitura está em Marcos, capítulo 3, versículo 20 até o 35, segundo livro de Samuel, capítulo 7 e 8 e Daniel, capítulo de número 4. No livro de Marcos, no Evangelho de Jesus, conforme Marcos, Jesus ele está cercado por uma multidão e sua família acha que ele está fora de si, né? Os irmãos de Jesus pensaram, ele está fora de si. E os escribas diziam que Jesus expulsava demônio por nome através de outro demônio, por Beelzebu, né? Jesus responde mostrando que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Depois que, quando eles dizem a Jesus, eles falam com Jesus assim, a sua mãe e os seus irmãos estão ali do lado de fora. Jesus olha para aqueles que estão ali junto dele e fala assim, esses aqui, esses são as minhas famílias. E a minha família está aqui, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. E Jesus, quando ele fala isso, querido, a gente pode soar estranho, né? Porque eles falam assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Ele fala, não, está aqui, meus irmãos e minha mãe está aqui, a minha família está aqui. Jesus não está de forma nenhuma desprezando a família de sangue dele. Jesus está mostrando que a verdadeira família espiritual é aquela que é formada por pessoas que obedecem à vontade de Deus. Por isso que Jesus fez essa citação. No segundo livro de Samuel, Davi ele deseja construir agora uma casa para Deus, mas Deus diz, eu é quem vou construir uma casa para Davi. Então aqui nós temos aquilo que chamamos de aliança davídica, é uma aliança de Deus com Davi. Deus promete estabelecer a descendência de Davi e firmar o reino de Davi. Então essa promessa, ela aponta para Cristo, que é o filho de Davi, cujo reino nunca teria fim. Isso é muito lindo e poderoso, porque Davi, ele queria fazer algo para Deus, mas Deus revela que faria algo muito maior através de Davi. Isso mostra para nós que nem sempre Deus aceita o nosso plano, querido, porque o plano de Deus ele é muito maior, é muito mais belo, muito mais promissor, muito mais real e verdadeiro do que o nosso. Então, se Deus ele tem um propósito maior, às vezes o nosso plano, Deus vai colocar de lado e executar o plano dele. E isso é muito difícil e às vezes a gente aceitar, porque a gente faz planos. Mas no final a gente tem que entender o seguinte, nós fazemos planos, mas a decisão final precisa ser de Deus. Quando a gente entende isso, a gente deixa de sofrer quando a gente coloca na mão de Deus. Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor ele tem outro sonho. E Daniel mais uma vez interpreta o sonho do rei, né? E Daniel fala assim, rei, você vai ser humilhado por causa do seu orgulho. Então, depois, quando Nabucodonosor ele olha para a Babilônia, né? Ele se exalta pela potência, pela beleza, pela grandiosidade da Babilônia, ele se exalta. Só que o peso da mão do Senhor vem sobre ele, assim como Daniel tinha revelado no sonho. Então, quando ele se exalta, ele perdeu toda a sua sanidade mental e ele passou a viver como animal até que ele reconhecesse que quem governa de fato é o Altíssimo, é Deus. A lição aqui é clara, o orgulho vai derrubar, mas a humildade ela restaura. Querida, a Bíblia já fala, né? A soberba, ela precede a ruína, ou seja, antes que a ruína de fato aconteça, aquela pessoa foi soberba. Por isso que a Bíblia diz, a soberba precede a ruína. Querido, o que a gente aprendeu hoje? A verdadeira família de Deus faz a vontade do Pai. Aprendemos que Deus pode dizer não ao nosso plano para revelar uma promessa muito maior e que vem dele. E aprendemos também que o orgulho derruba, mas quem governa é o céu. E eu vejo você amanhã no nosso dia 169.